A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Eu quero ler com vocês. Eu acho que esse salmo é que inspirou um hino também que eu gosto muito. Da linda pátria estou tão longe. Com certeza foi baseado nesse salmo aqui, né? Que fala justamente disso, de saudades da pátria, saudades de casa. E quando a gente tem saudade da pátria, a gente tem saudade de casa, a gente tem saudade da família, a gente tem saudade do pai, né? Da mãe. E então o autor, que escreveu esse salmo no século VI a.C., depois de Davi, já um pouco para frente de Jeremias, não é? Eu sei tudo isso porque eu estava lendo nas Bíblias lá que a gente consulta, né? Ele escreve assim: junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos, nos lembrando de Sião. Para que você se coloque melhor, eles estavam prisioneiros da Babilônia, apesar de Deus ter usado tantos profetas avisando que se eles não o ouvissem, não o obedecessem, iam se lascar, não é? Foi exatamente o que aconteceu. Então agora eles estão cativos, longe de casa. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Ninguém sobrevive sem frequentar uma igreja, sem ter o convívio da família, sem jogar em casa. Porque não frequentar a sua igreja é sempre jogar fora. É nunca ter mando de jogo, como a gente diz. E, portanto, as dificuldades vão se amontoando, vamos assim dizer, né? Gera um descompasso na vida dessas pessoas, desorganizando sua estrutura pessoal e jogando sempre aquilo que a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo, em problemas maiores, porque tenta resolver as coisas sozinho, sem técnico, sem alguém que oriente, o coloque no seu devido lugar, para que, como num time de futebol, possa render bem. Possa render bem. Longe de Deus, gente, não tem expectativas. Você que está me assistindo na televisão, aí no Paraná inteiro, ou aqui em Curitiba, na grande Curitiba, desista dessa ideia de desigrejado. Isso é papo para vender navio, né? Isso é conversa para vender navio. Não leva a lugar nenhum, a não ser a perdição, a derrota, o sofrimento. Volta para a tua igreja, até porque você nunca foi melhor do que a tua igreja, como vocês não são melhor que a sua igreja, como eu não sou melhor que a igreja, porque eu faço parte dela, mas ela é do Senhor, portanto ela sempre vai ser melhor. E quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, Ele não está dizendo sobre a igreja quadrangular de Campo Comprido, Ele está dizendo a minha igreja. Porque muitos têm essa impressão que estando no templo está na igreja. Não, só está no templo. Estar na igreja é estar em Cristo, é ter comunhão com Deus, é algo muito maior, é jogar em casa sempre. É ter técnico orientando a sua vida, por onde você deve andar, que caminhos tomar para fazer o gol da vitória. Amém, gente? Então, o Salmo 137 fala mais ou menos disso.
fala de um tempo dificílimo para o povo de Deus, o cativeiro babilônico. Bem expresso aqui nesse Salmo 137, não é? Por meio do livro do profeta Jeremias, nós vemos que Deus mostra que foi Ele mesmo que levantou o império babilônico para levar o seu povo cativo por 70 anos. Mas como assim, pastor? É a vontade permissiva de Deus. Deus não precisa botar a mão em mim. O problema é se Ele tirar a mão de sobre mim. E foi o que Ele fez muitas vezes com Israel, porque eles passavam de toda conta como o mundo atual hoje está passando. O mundo já passou da bola há muito tempo. Essa sociedade está deteriorada, está cheirando mal. Você anda pelas ruas, como hoje mesmo, pela madrugada, o que você vê por aí não é normal em todos os sentidos morais, e começando pelo governo federal, que é uma imoralidade total, da forma como estão agindo e fazendo com o povo brasileiro, se vingando do povo porque não os quis, embora eles tomaram o poder. Então agora, vingança. Vingança. É uma coisa tão ridícula, gente. Essa retaliação contra o povo brasileiro é uma coisa tão ridícula que eu ouvi que parece que o próximo jogo da seleção brasileira vão jogar todos de verde. Então, viva o Parmeira. Né? Viva o Parmeira, então. Por que de verde? Para tentar eliminar o amarelo. Por que eliminar o amarelo? Porque assim ele se vinga, não do Bolsonaro, ele se vinga dos 70 milhões de brasileiros que estiveram ao lado do presidente anterior. Eu não estou falando aqui em defesa de um candidato, estou falando em defesa do meu país, dos meus filhos, netos e de vocês, que vamos pagar o preço dessa coisa doida que a gente está vivendo aí, né? Mas então, como eu disse, por meio do livro do profeta Jeremias, nos é mostrado que foi o próprio Deus que permitiu esse tipo de coisa. Como talvez esteja permitindo esse tipo de coisa que o mundo está enfrentando. Algumas pessoas estão assustadas com o volume de acidentes naturais que está acontecendo. Não viram nada. Isso não é nem o começo do princípio de dores. O que vem pela frente é que, como diz a Bíblia, quando as coisas começarem a despencar lá de cima, como está escrito, aí é que eu quero ver para onde a gente vai correr. Nós não precisamos correr. Até porque, para nós, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Lucro, essa é a filosofia de vida que nós devemos viver, não é? E o objetivo de Deus permitir isso, não é? É porque naquela época, como hoje, o povo, de um modo geral, moralmente está totalmente corrompido. A própria chamada Igreja de Cristo está corrompida. Os governos, a sociedade como um todo, o ensino, está tudo corrompido, gente, não é? E o objetivo dele não era simplesmente castigar esse povo. O objetivo dele é fazê-los entender que se eles estiverem longe dele, o Senhor, eles estão sempre jogando fora de casa e sempre vão perder, como o meu time. Mas esse ano vai ser diferente. Porque se eu não for também, eu jogo os bets. Então, estando no cativeiro, o salmista diz assim, né? Deixa eu ler aqui. Nos salgueiros que há no meio da Babilônia, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos, os nossos opressores, pediam que a gente cantasse uma canção de Sião, para alegrar o coração deles. Mas como é que nós vamos cantar um cântico do Senhor numa terra estranha?
E então eles dizem aqui, eu estava lendo aqui, pensando comigo mesmo ao ler isso aqui, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, mas eles esqueceram de Jerusalém. Eles estão nessa situação porque esqueceram de Jerusalém. E agora estão fazendo propósitos que depois seriam quebrados de novo, ao ponto de Deus ficar 400 anos. Porque depois disso aqui, que tudo foi reconstruído, aí entra grandes heróis da fé no meio e tudo mais, eles voltaram à velha vida. É como o crente sem vergonha, que apronta, no dia seguinte vem na igreja, chora, e apronta de novo, e no dia seguinte vem na igreja e chora, e apronta de novo, e isso se torna uma novela mexicana. Mera emoção, nada de espiritual. Muitas vezes, só medo de ir para o inferno, mas com nenhum desejo de ir para o céu também. Só o medo de ir para o inferno. Gente, os tempos que estamos vivendo, eu não canso de repetir isso, são os últimos. Acreditem nisso, são os últimos. Como eu digo último, não estou dizendo que vai acontecer amanhã. Mas, se bobear, eu ainda vou estar aí para ver. Né? Se bobear, ainda vou estar aí para ver. Aliás, a única coisa que eu não quero é ver, eu só quero escutar. Só quero escutar as trombetas. E depois, quem ficar, não existe esse versículo na Bíblia, mas vai se lascar de primeira a quinta. Vai ficar jogando, não é fora de casa, vai ficar jogando na Coreia do Norte, o que é pior ainda, não é? Então, gente, o objetivo de Deus era apenas um: Rogério, eu amo você, por isso eu te açoito e te corrijo, para que você ande na linha, para que você ande neste caminho, porque este é o caminho, anda nele. Porque esse é o caminho que eu tracei para a tua vitória final, para a tua eternidade. Não saia, não olhe para a esquerda nem para a direita, não se desvie, fique firme, olha para aquele que é autor e consumador da tua fé. E é isso, essa é a mensagem que a igreja tem que pregar hoje. Está firmados em Jesus. Não é bater no peito, eu sou quadrangular, eu sou batista, eu sou assembleiano. Vai ter muita gente no inferno dizendo isso. Mas não vai ter um dizendo, eu sou de Jesus. Porque o lugar de quem é de Jesus é na glória eterna. Não é uma coisa nominal, é uma coisa verdadeira, é uma coisa realmente espiritual, né? Então, no cativeiro ele diz, dos salgueiros, né? A gente pendurava as harpas. Mas como haveríamos de entoar o canto do Senhor nesse lugar que não é o nosso lugar? Então, gente, a gente encontra aqui 3 maneiras, com o salmista, que ele emprega com a palavra lembrar, falando de lembranças. Uma ele diz no verso 3, lembrando-nos de Sião. Era uma lembrança que trazia desânimo. Quando acontece algo que fere a gente profundamente, é provável que a gente primeiramente experimente os sentimentos do salmista. A lembrança de dias melhores, tristeza e incapacidade de cantar com alegria, de viver com alegria, de trabalhar com alegria, de fazer qualquer coisa com alegria, porque sabe que está fora de lugar. Como se alegrar quando você está distante de onde você realmente gostaria de estar? Na companhia de pessoas que não se importam com você e exigem coisas impossíveis. Como se alegrar nesse meio, gente? Não tem como. E essa é a figura daquele que se afasta da igreja. Porque quem se afasta do corpo deixa de ser membro do corpo.
E quem deixa de ser membro do corpo, ele simplesmente vai secar, vai minguar. Então não podemos nos afastar da igreja, não podemos nos afastar do corpo, não podemos nos afastar do convívio, não podemos nos afastar de Deus. Temos que estar, ainda que nós sejamos o zambujeiro bravo, né? Mas nós estamos enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus, que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem enxertados, se tornarem filhos de Deus, como nós somos. Amém, gente? Segundo, é a lembrança que traz esperança. Se não me lembrar de ti. A pergunta, como é que nós vamos cantar o cântico do Senhor em terra estranha? É respondida aqui pela verdade de que ou cantamos ou morremos. Ou cantamos ou não sobrevivemos. Não se ganha jogo fora de casa, como acontece, via de regra, com um time pequeno, que foi o que a gente foi o ano passado. Time pequeno, só brigando para não cair. Não é? Não se ganha jogo fora de casa adotando uma atitude de derrota, gente. Coitadinho de mim, Deus me abandonou, a igreja me abandonou. Esse é o tipo do sentimento errado, não é? O salmista sabe que não pode deixar sua boca secar. Não pode permitir que as lembranças negativas do cativeiro superem as lembranças felizes. Você, onde quer que você esteja, que está afastado dos caminhos de Deus, lembra do tempo que você cantava na sua igreja, que você ministrava na sua igreja, que você era ministrado na sua igreja. Lembra dos tempos felizes na escola bíblica, ou no tempo com as crianças, ou no tempo dos adolescentes, ou no tempo dos jovens, ou no tempo do ministério de casais, ou no tempo que você servia na igreja de alguma forma, fosse no diaconato, ensinando ou pregando. Lembre desses tempos felizes, não fique se amargurando por uma coisa tão mesquinha, tão pequenininha, mas que teve o poder de te afastar do convívio, da comunhão, da mesa da ceia. E volta para a vida, volta para a vida, não é? Homens e mulheres de todas as épocas, seja o salmista aqui no Salmo 137, ou seja Jesus cantando os salmos, logo que saiu da ministração da Páscoa e da primeira ceia, indo para o seu destino final, sabendo o que haveria de passar, mas ele saiu de lá com os seus cantando os salmos, no momento mais difícil da vida dele, na expectativa de tudo que haveria de vir sobre ele, ele cantava, ele adorava, ele permanecia firme. Paulo e Silas na prisão, a Bíblia fala no capítulo 16 de Atos, que eles estavam lá, presos no tronco, e tudo que e estavam presos no tronco pelo crime de pregar o Evangelho. E no entanto, naquela noite, o que se ouvia naquela cadeia, não era murmuração, não era choro, não era resmungo, eram dois homens, diz claramente o texto bíblico, capítulo 16 de Atos, que eram dois homens que cantavam louvores em alta voz, que oravam em alta voz, e todos os prisioneiros estavam lá, ouvindo tudo aquilo, sendo encorajados, sendo confortados, e porque eles cantavam, eles oravam, Deus entrou em ação e botou aquela cadeia no chão, literalmente. Fez o impossível acontecer, porque aqueles homens não se deram por vencidos. Aqueles homens, eram eles os vencedores. Aquela cadeia de pedra, de ferro,
aqueles soldados todos, não podiam detê-los, como não deteve Pedro outras 2 vezes, porque uma igreja orava por Pedro. E quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, não desisti, pelo contrário, nunca acreditei tanto. Estou na cadeia, no caso do Pedro, estou aqui com 16 soldados, estou amarrado por correntes de ferro, a 2 deles aqui, está todo mundo aqui com os olhos esbugalhados, só eu estou sossegadão aqui, porque eu creio no teu poder. Então o anjo veio e fez o contrário, botou todos os 16 soldados para dormir e acordou o Pedro, e as correntes caíram e a porta se abriu sozinha de ferro, e o Pedro se viu no meio da rua e foi de encontro à igreja que orava por ele, e a igreja recebeu um milagre tão grande que num primeiro momento nem quis abrir a porta para o Pedro, achando que era o anjo de Pedro e não o Pedro que estava lá, porque o milagre era grande. Mas é isso que espera você. É isso que espera você, se você não desistir, se você não desanimar. Quanto maior o deserto, maior o poder do nosso Deus. Quanto maior a luta, maior a vitória que Deus nos dará. Quanto maior a dor ou o choro, maior é o conforto e o consolo que o Espírito Santo trará ao nosso coração, se nós não desistirmos. Fica firme, não desanima, tudo passa, só o que não passa é esta palavra antes que tudo se cumpra, amém? E a terceira lembrança, é a que garante a vitória. É quando ele diz assim: lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom. Lembra-te disso, lembra-te daquilo. Lembra-te do mal que nos fizeram. Lembra-te do teu povo, que está aqui arrependido por toda a ação ruim que fez contra ti. Te entristeceu, te desobedeceu. Lembra-te desse povo que está aqui sofrendo, arrependido e quer voltar aos melhores dias. Então essa é a lembrança que garante a vitória. Lembra-te, Senhor. Você precisa conhecer a palavra de Deus para embasar a sua oração. Lembra-te, Senhor, do que está escrito. O Senhor prometeu aqui, ali, acolá, assim, então eu quero, eu preciso, segundo o que eu entendo da tua palavra, eu exijo que isso aconteça. Por quê? Porque o Senhor prometeu, é lei, para mim é lei, então cumpra-se essa tua palavra na minha vida. Livra-me, Senhor, abençoa minha família, abençoa meu país, abençoa minha igreja. Livra, e ele vai livrar, né? Então, diferentemente dos exilados da Babilônia aqui, que eles fizeram no final aqui, embora dê vontade, né? A gente não ora por vingança contra aqueles que se alegraram com a nossa, vamos colocar assim, má sorte, né? Quebrou a cara, bem feito, né? Não, nem pedimos uma morte horrível para os filhos deles, como no final aqui está escrito, né? Não esqueça que tudo isso aqui foi feito no tempo das leis. Nós estamos na graça. A graça é muito diferente da lei. E louvado seja Deus pela misericórdia que teve de nós ao longo da eternidade, de nos fazer nascer e vamos morrer na dispensação da graça. Graças a Deus por isso, né? Mas nós nos consolamos com a verdade de que o Senhor definitivamente vai prevalecer. As coisas ruins, por mais difíceis que pareçam ser, serão vencidas. Os juízos de Deus são verdadeiros, são justos. O problema para nós, na dispensação da graça, é que a gente quer a lei, olho por olho, dente por dente. Matou, tem que morrer, e assim por diante, não é?
Não, nós estamos na dispensação da graça. Quem hoje faz a justiça é exclusivamente Deus, quando nós colocarmos as nossas pendengas, né, nossos perrengues, né, na presença de Deus com inteligência e com sabedoria, né? Nós nos unimos com o final desse salmo, quando compartilhamos a certeza do resultado final. Nós sabemos, porque sabemos do fim do filme. Nós, vencedores, os ímpios, o diabo sua tropa, todos vencidos. Parece que essa mensagem não é para hoje. É coisa para assustar criança, bicho papão, curupira, o saci pererê, né? E o inferno, o lago de enxofre, de fogo. Parece tudo uma coisa para assustar criança. Não, é para assustar adulto mesmo. Porque é a verdade. Esse dia está para chegar. Então, tenta imaginar o meu conceito aqui. Hoje, nós deveríamos estar tremendamente alegres porque estamos vivendo o fim. E o fim para nós é o começo. E por outro lado, imagine como Satanás está vivendo esses últimos tempos, sabendo que ele, a besta, o falso profeta e todos os bestas aí, vão ser lançados num lago de fogo e de enxofre. Isso está preparado para eles. E para todos aqueles que negarem a Cristo. Mas o que está preparado para nós é glória eterna. Então eu só faço uma pergunta: quem é que tem que estar preocupado? É o povo de Deus ou é o coiso? Então por que nos preocupamos? Se o nosso dia da redenção final está tão próximo, o Senhor tem a última palavra contra todos os nossos adversários, sejam humanos ou sobre-humanos. Mesmo nos jogos fora de casa, sabemos que a vitória é nossa através do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O importante é não continuar jogando fora de casa. Readquira o mando de jogo. Volta para Jesus. Volta para a igreja, sua igreja, aquela mesmo que você diz que é toda cheia de defeito e que ficou com menos defeito desde o dia que você saiu de lá. Volta para ela. É a dura realidade, né? A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.